Dois detalhes que o pastor eu tenho para tratar hoje aqui, antes de já direcionar os amados irmãos para aquilo que vai ser anunciado e pregado nesse culto hoje, que é a identificação ou o entendimento daquilo que Jesus acusa nessa igreja. Tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, e eu queria entender exatamente com os amados irmãos algumas importâncias teológicas disso, que refletem mais ou menos o que agora de primeira mão eu já vou dizer. Primeiro detalhe dos 7 livros, né? Eu me refiro a 7 cartas do texto apocalíptico. Cada uma dessas igrejas que receberam a notificação por parte de João com base naquilo que Jesus revelou. Cada uma dessas igrejas, além de serem históricas e reais, elas também são um instrumento de uso de comparação e também uso instrumental de autoridade e padrão de ação. Eu me refiro aqui é que por meio dessas cartas dá para ter a dimensão do que seria Jesus agora entre nós, a sua forma de corresponder às expectativas disso, da igreja que ele procura para ele como compensação, e dos erros também e dos detalhes que ele identifica. Esse trabalho de revisão, esse trabalho de revelação, de identificação, né? De conserto, de exigência e imputação do dever, da obediência. Essas 7 cartas, elas não são isso para nós do que seria exatamente Jesus dentro da igreja. A tarefa dessas 7 cartas não é só um fundo histórico, ela também tem uma instrumentalização prática de noção do que seria Jesus agora entre nós, para amparar exatamente a igreja nessa realidade, ok? Para deixar claro para todos nós que não seria diferente a ação dele, a atitude dele, o posicionamento dele conosco do que foi com as outras. E esse outro detalhe, né, pastor, eu posso mencionar aos amados irmãos aqui, quando ele requer das igrejas a centralidade. Cada uma dessas igrejas, o Senhor, ele se preocupou exatamente nisso, em deixar claro para todas elas que a igreja vem dele, e sempre tudo aquilo que a igreja ela executa, tudo aquilo que ela pratica a nível de fé, procede dele, é por meio dele, é para ele. A igreja vem dele, com toda a terminologia de conceito de pregação de fé, surge disso, de uma posição de honra, de uma representatividade suprema que ele adquiriu pelo seu ofício messiânico. Ou seja, é uma prerrogativa dele que autentica isso, que ele é Senhor da igreja e também cabeça dela. Então toda a verdade, toda a realidade, toda a autenticidade do que diz respeito à fé e os temas específicos disso, surge dele, de uma autorização dele. A gente chama de mecânica de inspiração. O instrumento disso é ele, a chave disso é ele, da exegese, da hermenêutica, até mesmo do sistema de transmissão, da forma como tem que ser dito, da forma como tem que ser falado, tá? E a mecânica da inspiração. E ele estava exatamente lá dentro de cada uma dessas igrejas requerendo essa autoridade, porque em algumas perspectivas ali já havia se perdido essa noção. A igreja dele, a igreja não é nossa. A igreja dele, a igreja não é do povo. Não dá uma noção para nós do que seria Jesus hoje aqui, do que ele seria Jesus nas outras igrejas. Obviamente vocês não vão ver isso ser pregado lá fora. Dificilmente vocês vão encontrar alguma igreja que realmente procure isso, né? A identificação e a raiz dessa autoridade. Quem manda aqui? E quem manda no que fala aqui? Então nós estamos vivendo tempos difíceis nesse sentido, de que esse sistema ou esse instrumento, né, de autoridade que Cristo representa, não pode ser corrompido de forma alguma, não pode ser comprometido em nenhuma possibilidade.
Porque qualquer comprometimento, eu tenho dito isso, na diretriz daquilo que ele definiu para o homem se salvar e do que a igreja precisa e necessita pregar, se comprometem a ordem desses fatores, se comprometem também o resultado disso. Então essa é a preocupação de Jesus realmente com a igreja ali, na escrita de João, deixar claro que a igreja é dele e que ele olha para ela com um olhar de avaliação, com um olhar profundo de avaliação, e traz na perspectiva realista de cada uma delas a medida disso, daquilo que está certo e daquilo que está errado. E o que está errado tem que consertar, porque se não consertar não há perspectiva de salvação. E ele promete cada uma daquelas que ele identifica esses detalhes errados, de que elas se consertassem, porque senão ele iria remover, ou seja, excluir dessa comunhão, dessa liberdade, ele poder falar, desse privilégio, né, que é ouvir Jesus falar. Isso pode acontecer? É só você ler os textos. Vão deixar claro para você o caráter disso, porque ele pediu a João essa iniciativa de que trouxesse a cada uma delas uma notificação. Então é muito errado pensar dessa forma, que poupando as pessoas da avaliação bíblica e doutrinária, eu me refiro à autêntica, legítima, poupando elas você faz um bem, você gera um benefício. Obviamente quem pensa dessa forma é vagabundo, mercenário, bandido e ladrão, como disse meu Senhor em João capítulo 10. Tá? Porque Jesus está deixando muito claro, explícito, como que a igreja precisa ser avaliada naquilo que ela professa, naquilo que ela pratica na fé. Porque qualquer detalhe corrompido, qualquer detalhe comprometido, ela corre o risco. Eu digo a igreja num contexto, tá? Como também numa visão íntima, pessoal, individual. Corre-se o risco do quê? De conclusões graves, de resultados e consequências gravíssimas. E uma das coisas que o meu Senhor deixa claro nesses textos, que ninguém sobe para uma eternidade, ninguém sobe para o reino dele e para a eternidade que ele comprou com a vida, sem uma avaliação e uma aprovação. Há uma dessas 7 igrejas que ele jura até excluí-la do candeeiro, ou seja, da classificação de igreja, para vocês terem uma noção. Então o que Jesus está querendo aí? A extensão desse caráter, a extensão dessa personalidade, a extensão dessa mensagem, dessa realidade que não pode de maneira ser corrompido para gerações futuras, para igrejas futuras, do que aconteceu lá, porque é um modelo de uma superioridade inquestionável que ele exerce agora sobre a igreja, de um padrão instituído por ele ali na escrita de João, que ele quer que as demais posteriores também tenham essa dimensão, assim como a vida dele e a vinda dele aqui nesse mundo. Escreve evangelho, essa ação, para deixar claro exatamente isso daqui, a extensão dessa personalidade, a investida dessa autoridade, da mensagem falada, da mensagem dita, que é um plano definido para todas as igrejas. Jesus é isso e ponto final. Então tudo aquilo que eu vou falar hoje aqui endereça a igreja. Tudo aquilo que eu vou falar hoje aqui nessa pregação endereça aqueles que estão comprometidos com isso, com a igreja, e estão debaixo da prerrogativa dele. Já a sociedade, por que ela se interessaria em escutar o que eu vou falar aqui agora, tendo em vista que ela procura ou busca para si algo além de Cristo? Ou seja, já o substituiu por algum fator,
Já aqueles que estão dentro da igreja, estão dentro do exercício da fé, estão na prática teológica, na busca excessiva de uma religião, com preferências cristãs, com afinidades cristãs, tem que entender isso. A festa quem pagou foi ele, e o gerente dela e o administrador dela é ele. E nós estamos aqui como participantes ou coparticipantes disso, e devemos a honra, como também a obediência a ele, de como se comportar no cenário expiatório, redentivo que ele cumpriu. Então está identificado quem é essa autoridade, e essa autoridade é inquestionável a nível de pregação e palavra, porque está sendo visto nele ali o testemunho disso, de que é o próprio Deus falando na humanidade, com respaldo de verdade e doutrina, e ele requer isso, a superioridade do pensamento, da razão, da opinião, a superioridade do sentimento, tudo aquilo que na verdade se traduz por homem, a visão integral disso. E a igreja é orgânica, e a igreja tem essa visão. A mensagem falada da parte dele precisa ser obedecida, porque ela foi instituída como doutrina e como verdade eterna, é para todos sempre. 1 Pedro capítulo 1 versículo 24 e versículo 25, Isaías 40 versículo 8, Mateus capítulo 5 versículo 18, Mateus 24 35, para todos sempre, é irremovível e inquestionável o que ele definiu como doutrina para a igreja, tá? Não pode deixar de ser obedecida, ministrada e transmitida, pregada. Isaías 55:11, Marcos 4 verso 14 e 15, João 12 versículo 47 ao 48, João 8:31. Uma verdade que não pode ser escondida de nós, como também não pode estar escondida dentro de nós, porque tem que ser anunciada. E leva aquilo que ele falou da sua parte, leva como sentido lei inquestionável, porque qualquer desobediência implica condenação. Ou seja, aquilo que foi definido não pode ser desobedecido, descumprido. Aquilo que foi definido por ele, da parte dele, não pode ser descumprido, é inquestionável. Acarreta condenação, implica condenação, qualquer tipo de desobediência, como segue Salmos 11, Salmo 119 e João 12, versículo 47. O pastor, eu só estou dando referências aqui para fundamentar exatamente o que aqui para nós, que é importantíssimo falar, a identificação dessa autoridade, a autoridade que está sobre a igreja, a autoridade que rege a fé, a autoridade que rege o pensamento teológico, o pensamento bíblico, o pensamento doutrinário, dogmático, seja como for. Assim diz o Senhor, o que foi dito da parte dele está dito, está falado e não pode ser de forma nenhuma discutido, porque assume uma posição de honra, de um nível elevado, mais do que humano, melhor do que qualquer homem ou qualquer forma de razão. Ele exige respeito e obediência da igreja que ele comprou com a vida. Ele quer a centralidade da verdade, da legitimidade do pensamento. Ele quer governar mentes, ele quer governar corações, ele quer governar ministério, ele quer governar comportamento, ele quer reinar, e está requerendo isso. E é de sua autoridade falar com a igreja e ninguém interromper, como também ninguém corromper o sistema de transmissão ou de definição disso, da luz que vem dele, que sai do seu rosto, que sai da sua obra, que sai da sua vida, porque ele está pedindo isso, como forma de gratidão da nossa parte, e também já se preocupando de que alguns aqui entre nós se condenem, de que alguns aqui entre nós não sejam salvos, porque corromperam isso, a autoridade dele, porque corromperam isso, a liberdade dele de se expressar, a liberdade dele de notificar, a liberdade dele de expor os problemas da igreja, a dificuldade dela, os erros doutrinários dela, de poder ter esse acesso e essa intimidade de intervenção.
Agora, eu sei que Jesus não desce pessoalmente aqui nessa igreja para fazer isso. Isso é feito pela igreja. Isso é representado por ministérios. Isso é representado por funções administrativas. Nós somos responsáveis por isso. De que esta ação e esta presença da parte de Cristo como autoridade e mérito final de tudo que se pensa e que se faz aqui, esteja exposto, dividido e muito claro para todas as consciências e pessoas que estão aqui. Isso é representado por ministério. E na medida em que o ministério ele recua nesse compromisso e deixar claro às pessoas a verdade que temos que obedecer, eu pergunto uma coisa para você aqui, depois de tudo que eu falei até agora. Essas pessoas que estão à frente dessa igreja, desse ministério, que corromperam o sistema doutrinário do nosso Senhor e comprometeram a transmissão dessas verdades, eles podem dizer que eles amam as pessoas aqui? Eles podem representar alguma coisa desse nível? Honestidade, piedade, compaixão e misericórdia com as pessoas que estão aqui? O entendimento do meu Senhor é que se esse ministério não estiver correspondendo às expectativas do que você precisa e necessita dessa verdade que ele representa, ele é responsável por isso. E responsável por isso, ele está condenando almas, jogando vidas para o inferno, por causa de sua omissão, por causa de sua negligência, por causa dessa fraude teológica, essa forma de fazer ministério e igreja a gosto do povo e a gosto da razão. Eu só queria passar isso aos amados irmãos. Por quê? Porque eu vou entrar num outro mérito aqui, que é identificar a tendência que Jesus revelou naquela igreja, que nós lemos o texto aqui em Apocalipse 2,14. Mas antes disso, deixar claro aos amados irmãos, não seria importante agora trazer esse Jesus para cá, direcioná-lo para as nossas vidas e deixar que ele se manifeste dessa mesma forma? E procurarmos saber dele agora o que precisamos consertar, alinhar, adaptar antes que seja tarde demais? Do que pensar ao contrário, que agora respaldado ou então acolhido por outros pensamentos variados, paralelos, filosóficos, humanistas, nós estejamos sendo beneficiados. A vantagem material, a vantagem filosófica é a vantagem que vai te matar. A vantagem teológica que eles estão procurando agora na visão contemporânea, que está corrompendo a igreja atual, é a vantagem que vai condená-los. Então, até que ponto é positivo alguém passar por você sabendo o que você está fazendo contra a palavra de Deus e não te advertir, e não lhe repreender, e não lhe ajudar com consciência cristã? Até que ponto é positivo essa pessoa preferir um laço sentimental, um laço social, um laço religioso com você, ao invés da reflexão doutrinária? Até que ponto isso é positivo? Ou até que ponto essa pessoa seria realmente vista por você como alguém importante, como alguém decente, como alguém do tipo que você queria como irmão, como amigo? Porque aqui para o meu Senhor, na perspectiva dele, é um assassino de almas. Todos aqueles que falsificam, todos aqueles que corrompem a doutrina do Senhor e comprometem o sistema de transmissão dessas verdades que ele pediu para a igreja pregar, são assassinos de almas, porque eles estão colaborando e cooperando para que você seja condenado mais rápido.
omitindo de você essas verdades, colaboram para que você vá para o inferno. Segundo, meu Senhor,